Olá, boa noite. Quinta-feira, semana já passou voando. E com ela, né, a nossa leitura também. A gente está muito próximo de finalizar Primeira Reis. E que alegria, porque a gente não para, né? A gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E é isso aí. Bom, hoje nós vamos continuar vendo a decadência de Israel, o que está acontecendo com Israel, né? A gente vai ser apresentado para mais alguns reis, os três, quatro reis. E a gente vai ver o que a idolatria começou a fazer com Israel. Quando a gente bate na tecla aqui, idolatria, parece até que, nossa, tá, mas o tempo inteiro fala disso, mas é idolatria disso, idolatria aquilo. Gente, entendo. A idolatria, ela é algo que é, até hoje, um problema. Imagina Deus criar toda a humanidade e por idolatria, né, as pessoas se esquecerem de Deus, as pessoas renunciarem a Deus, as pessoas não se conectarem com Deus. Então, quando você vê um profeta, quando você vê Cristo, quando você vê líderes, quando você está vendo Deus dando uma chance para a humanidade se virar para Ele. Você está vendo um pai chamando gente, meus filhos, olhem para mim. Quando você está vendo a idolatria acontecer, você está vendo eles virarem as costas para esse pai que está chamando. Então, não é algo que a gente vai ver agora e vai parar amanhã. A idolatria até hoje é um problema. Mas lá na frente, na Bíblia, na nossa leitura, né, na época que foca mais em Jesus, no Novo Testamento especificamente, a idolatria não é citada da forma que a gente está vendo aqui. Existe a idolatria, por exemplo, de dinheiro, né? Judas, por exemplo, ele amava dinheiro, ele cuidava da parte financeira, ele gostava, ele tinha uma, como é que diz, uma ganância muito grande, né? Imagina, vender Cristo. Então, quer dizer, vender informação sobre Cristo. Então, a idolatria, ela se transformou em outras coisas, mas até hoje, a que a gente está lendo também existe, né? Então, tudo aquilo que afasta de Deus, tudo aquilo que é colocado em primeiro lugar na vida de qualquer pessoa, ela é uma idolatria. Neste momento em que a gente está lendo a palavra de Deus, a gente está vendo um povo que vira as costas para Deus o tempo inteiro. E aí, quando a gente fala de idolatria, é isso mesmo. Então, às vezes até parece repetitivo, tá? Mas nada mudou debaixo do sol. A gente está lendo desde o início, né? Primeiramente, a gente vê a morte entrando, a gente vê o pecado entrando, depois a gente vê um dilúvio acontecendo, né? Por conta de imoralidade sexual, por conta de idolatria, porque Deus fala, gente, o que aconteceu com a humanidade? E continua, e nada muda. A diferença é que ele foi mandando um profeta, um outro profeta, um outro profeta, e também porque o povo não seguia aqueles que ele escolhia, né? Como Moisés, por exemplo, eles não seguiam 100%. Moisés ficou 40 dias sem dar o ar da graça, eles foram lá e criaram um ídolo, né? Que vem de um povo que eles lá atrás foram escravizados e viveram, é como se fosse assim, né? Aquele passado que não sai deles. Então é algo que vai escapando das pessoas, vai escapando do ser humano, essa coisa de ser fiel a Deus, leal a Deus, então, até o ponto que a gente está vendo. Por isso que é importante a gente focar e não só focar, né, mas a gente bater na tecla mesmo do poder da fidelidade de Deus na sua vida e de você na vida da sua vida na vida de Deus, né? O poder da fidelidade, por exemplo, no meio de uma, como é que diz? De uma apostasia. O que que é a apostasia? É o ato de você abandonar ou renunciar à sua fé, né? Ou à sua crença que você tem. Principalmente eu estou falando, obviamente, no cristianismo, né? Então, você, por exemplo, tem esse momento que a gente está. Você rejeitar ou negar os ensinamentos, né, de Deus, isso, para nós cristãos, é muito ruim, é muito triste, é muito, né? Então, é um afastamento, mas com
ciente, né? Então, e isso acontece porque eles sabem de Deus, eles ouvem, eles falam com Deus, né? E através de quantas vezes Deus mandou um, Deus mandou outro, Deus mandou outro, aí Deus parou de falar. Aí mandou um outro, mandou um outro, mandou outro, e vai parar de falar de novo. E aí vai de novo, eles não ouvem, não ouvem, são, né, os ouvidos completamente fechados. E é algo que existe até hoje. Vai falar de Jesus para uma pessoa que tem pavor de religião, porque um pastor XYZ, um padre XYZ, cometeu algum pecado que todos nós cometemos, obviamente, não passando a mão nem na cabeça de nenhum deles, mas eles julgam Cristo pelos nossos pecados. E aí Cristo é quem paga. Então, por que nós vamos falar de novo de idolatria hoje? Porque é o que vai acontecer de novo com os reis todos. Israel está em decadência nesse período. E aí a gente vai conhecer um profeta, né, chamado Elias. E aí ele vai ter o ministério dele. Já ouviram falar de Elias, com certeza. E a gente vai ser introduzido a ele e tudo mais. Então, é isso, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, então. Senhor, obrigada por essa introdução que o Senhor nos permite ter, porque a sua própria palavra ela é toda conectada, do início ao fim, algo que nenhum ser humano seria capaz de fazer, nenhum homem conseguiria escrever um livro tão perfeito como a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que ela é totalmente, não só espiritual, não só espiritualmente escrita, né, mas como milagrosamente chegada, salva até nós aqui, conta do Senhor, da sua vontade, do seu amor e misericórdia a nós. Imagina se não tivéssemos, Jesus, a Bíblia Sagrada guardada por ti, feita com que os discípulos, os apóstolos, os seguidores todos, feitos por milagre de escrever e ter acesso hoje, depois de se perder, de achar de novo, de se perder de novo, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Imagina uma vida nossa triste, uma vida baseada no que eu acho que é bom para mim, eu acho que é o correto, eu acho que é o certo, sem o seu direcionamento do Espírito Santo. Imagina uma vida na qual a gente vai escolhendo o que a gente quiser. Que tristeza. Então, obrigada por esse momento que abrir a palavra sagrada e ter ali o acesso à direção nessa vida, à salvação nessa vida, acolhimento nessa vida, perdão nessa vida por ti, é algo que a gente nunca vai conseguir agradecer o suficiente, nunca vai conseguir entender, mas sabemos que no momento certo, no momento que o Senhor, que todos nós tivemos com o Senhor, tudo que a gente fez, tudo que a gente viveu aqui, valerá muito mais a pena do que uma vida mundana. Então, a gente agradece pela sua palavra, que é disponível para nós. Numa época que não tinha, numa época em que a idolatria tomava conta deles. Hoje nós temos a consciência e pedimos para que o seu Espírito nos dê a força, o seu Espírito, Senhor, que é um dos atributos dele, né? Nos dê a sabedoria, porque é necessário. E mais do que isso, nos dá a convicção do Jesus que temos, do Salvador que temos dentro de nós. Então, obrigada, Senhor. Que o Senhor transforme a nossa vida todos os dias. Todos os dias estamos mudando. Que o tempo muda todo dia. Que a atmosfera muda todo dia. As árvores mudam todo dia. Todo dia tem uma mudança acontecendo, Senhor. Por mais que as pessoas às vezes tentem encontrar razões, desculpas para dizer, não, a árvore não muda todo dia, ela muda, porque quando uma folha cai, ela já não é mais a mesma coisa. Então, nós pedimos para que o Senhor possa nos mudar de acordo com a sua palavra, nos lapidar de acordo com todas as palavras escritas pelo Senhor, que uma só não é jogada fora, para que a gente possa te servir, para que a gente possa servir ao próximo, e que a gente possa passar pelos altos e baixos que o Senhor permite para a nossa vida por conta do seu amor por nós. Em nome de Jesus, agradecemos que o Senhor nos dê uma boa live, nos proteja contra todos os males, nos proteja contra todos os olhares do inimigo, todas as coisas que nos faz afastar os nossos pensamentos, sentimentos de Ti, que o Senhor nos proteja contra isso. Que o acesso que ele tem, que seja externo, seja protegido pelos seus olhos, seja protegido pelo Senhor, e que os nossos olhos, ouvidos e coração sejam em comunhão com aquilo que nós aprendemos todos os dias na Sua palavra. Possamos ser exemplo
que possamos te seguir, que possamos dar glórias ao teu nome, não ao nosso, porque não temos crédito a nada aqui, Senhor. Obrigada pela nossa saúde. Que a gente nunca esqueça disso. E sem a nossa saúde, hoje aqui não temos nada. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos sustentar com o que é necessário, com o que é o suficiente, e obrigada por nos dar mais do que nós merecemos ou merecíamos. Obrigada, Jesus. Que a nossa vida seja rodeada de saúde, de prosperidade, de abundância em todas as áreas da nossa vida. Nós temos uma vida na qual a gente honra, glorifica o seu nome em todas as instâncias. Amém. E essa live é consagrada a ti. Então vamos lá. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Você vê que Deus parece que o tempo inteiro ele tem que ficar avisando. Eu que te tirei, eu que fiz, eu. E aí você pensa, tem gente que leva isso como se fosse um Deus egocêntrico. Mas quem realmente conhece Deus, eu tenho uma regra no coração. Acima de qualquer coisa, defenda Deus. Às vezes a pessoa fala, não, mas não seria justo, talvez, isso, aquilo. Acima de todas as circunstâncias, de todas as consequências, de todas as catástrofes, de todas as felicidade, a felicidade, de todas as vitórias, defenda Deus. Nossa, mas é muito repetitivo. Eu tirei você, defenda Deus. Ele não fez isso aqui por ele próprio. Ele não diz, eu levantei o pó para eu me lembrar que eu te tirei. Não, isso aqui é para nós. Tudo o que ele faz, tudo que ele deixou escrito, tudo que ele deu, tudo que ele deixou escrito, que ele deixa escrito na sua vida, que já está escrita, é por amor a você. Tudo que você possa imaginar. Ah, mas eu estou passando por um momento tão. Tudo que você possa imaginar é para o seu bem. Tudo, mas tudo. Não tem uma coisa que você pode dizer, tá, mas tem consequências na minha vida que, sei lá, eu passei por poucas e boas. Tudo te trouxe até aqui hoje. E claro, você está entregue em comunhão a Deus. Quando você está livre no mundo, sem nada, né? Quer dizer, livre não. Você está acorrentado pelo mundo. Você está vivendo a sua vida da forma que você bem entende. Você tem as consequências daquilo que você, né, escolhe. As suas escolhas vão te trazendo, vão te levando ali. Mas a hora é certa da qual você vai dizer, preciso de Deus. Então, esse momento ele pode chegar para todo mundo, mas todos aqueles que têm o coração aberto para Deus. Aqueles que têm coração fechado, ele não arromba a porta, ele bate a porta, que a palavra diz. Então, a gente precisa ver que quando a gente se sente, às vezes, ai, mas está falando repetitivo, e não sei o que, tudo que foi escrito do começo de Gênesis ao final de Apocalipse é para o nosso bem, por amor a todos nós. Então, ele está aqui lembrando esse povo, ele não está aqui querendo ganhar crédito, ele não está aqui, ele está aqui para lembrar o povo. Gente, eu levantei, vira para mim. Eu salvei, vira para mim. Eu estou enviando a palavra através de outra pessoa, vira para mim. Eu estou falando. Tudo isso aqui é um Deus que não quer perder os seus filhos. Então ele diz: eu levantei o pó e tornei líder de Israel, meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez meu povo pecar, provocando assim a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, eu estou na iminência de destruir Baás e sua família, fazendo a ela o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate. Cães comeram os da família de base que morreram na cidade. E as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Ai, mas que pesado. Sempre defenda a Deus. Se você for em qualquer deserto, você vai ver ou gente, ou cachorro, ou animal morto. Por causa do calor, né? Nessa época aqui, principalmente, né? Por causa do calor, por conta de falta de. A gente já falou isso. Então, sempre defenda a Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele realizou e as suas conquistas, constam nos livros e registros históricos do rei de Israel. Baasa descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Tirza. E Elá, seu filho, sucedeu como rei. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e a sua família, por todo o mal
que fizeram aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, isso aqui a gente vai, não precisa explicar muito, mas a gente vai parar aqui, mas como é que diz? Os outros reis vão começar a aparecer, né? Então a gente vai começar a aprender mais sobre eles agora. Então, peraí que eu me perdi. Isso, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel. Israel e Judá aqui são duas partes diferentes, como a gente já está falando, né? Norte, Judá está sendo, eles foram divididos, então Judá é uma parte, Israel é o restante. E reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Asa, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu Elá e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Assim que começou a reinar, logo depois de assentar-se no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino. é, não é o ponto específico aqui, porque né, eliminou a família inteira especificamente. Porém, o sexo masculino aqui é por conta da reprodução, que a gente já falou. Era através do sexo masculino, é ainda através do sexo masculino, que você tem a descendência criada, né? Então, por isso que era importante ter filho homem naquela época, né? Até hoje, às vezes, as pessoas preferem porque dá, né? Como é que diz? A descendência específica, não tirando, obviamente, o mérito da mulher também, é verdade, obviamente, né? Mas nessa época aqui, o homem era responsável pela, como é que diz? Pela procriação, né? Da, como é que diz? Da tribo específica. Nem parente, nem amigo. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra que o Senhor dissera contra Baasa pelo profeta Jeú, por causa de todos os pecados que Baasa e Elá, seu filho, tinham cometido e levado Israel a cometer. Pois os seus ídolos inúteis, isso é muito bom, porque qualquer ídolo que você tiver na sua vida vai ser inútil. Inúteis provocariam a ira do Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo que realizou constam nos livros, nos registros históricos dos reis de Israel. E aqui, para que as pessoas não pensem, né? Sexo masculino, isso e aquilo, Deus é machista, etc. Eu já ouvi bastante isso. Nessa época aqui era importante para a procriação da tribo, né? E hoje, por exemplo, você só é considerado judeu, especificamente, se você vier da mãe judia, né? Como eles hoje fazem, como é que diz? Veracidade, não é veracidade, mas você é considerado puro mesmo se a sua mãe for judia, não é nem o seu pai. Então, assim, obviamente que hoje para Deus você precisa ser em Cristo, o que mais importa, porque hoje ele vê todos dessa forma. Mas ainda assim, Israel é o povo escolhido de Deus, ainda assim, Apocalipse, até o capítulo 3, né, 4, ele é para nós, mas depois só para Israel, a ira do Senhor ainda está em Israel. Tem muita coisa que ainda acontece, né? Então, só para a gente não esquecer. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Dini reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. No mesmo dia que os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento Onri, o comandante do exército, rei sobre todo o Israel. Então, Onri e todo o exército, peraí, todo o exército de Israel saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidade no palácio real, incendiou o palácio e morreu entre as chamas. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma raiz na vida, do porquê aconteceu, porque tudo tem.
fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a conspiração que liderou consta nos registros históricos dos reis de Israel. Então, o povo de Israel dividiu-se entre duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Os seguidores de Onri, porém, revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tisla. Por 2 talentos ou 68 quilogramas de prata, ele comprou Semer, a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou de Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onre, porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor e pecou. Tá vindo um negócio aqui no meu coração de falar, né? Porque eu não sei se alguém que estiver ouvindo essa live agora, né, tiver no coração, mas nossa, o que que Deus, se todos esses reis aqui fazem o que era mal, o que que Deus estava esperando? Que alguém não fizesse? Sim. Davi, por exemplo, teve o coração totalmente entregue a Deus. Moisés, por exemplo, teve o coração totalmente entregue a Deus, né? Apesar dos erros que a gente sabe que os dois cometeram e tudo mais, Deus fala muito bem deles. Eles são até hoje respeitados, até hoje levantados seus nomes, e até hoje a gente sabe que Deus fez com que o nome deles, a descendência deles, né, a história deles pudessem ser contados até hoje dessa forma com alegria, no sentido, né? Ou Abraão, por exemplo, sempre fala, eu nunca quero ser igual a Abraão, eu nunca quero ser igual a Davi, eu nunca, sempre fala isso, né? Você tem então, como é que diz? Raízes deles. Então, quando você vê, fez o que era mal aos olhos de Deus, nossa, todo mundo vai fazer, gente. Será que Deus não quer? Sempre defenda a Deus. Tem Davi, tem vários outros, né? A gente não vai ver só, e não só tem homem também. Então, Deus vai ser as pessoas vão ser usadas de acordo com o seu coração. E isso funciona até hoje. Então, os corações que são completamente chamados para o pecado, chamados para coisas ruins, obviamente, vocês vão ver isso aqui acontecendo o tempo inteiro. Então, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Agora, quando você vê um coração bom, aí você vai ver diferente. Você vai ver Esther salvou o seu povo. Você vai ver Davi, aí você vê essa diferença. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, que é a idolatria. Vocês lembram que Jeroboão construiu altares para os deuses, né? E assim, não, é assim com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais, vocês veem como é que Deus detesta a idolatria, né? Os demais acontecimentos no reinado de Omri, o que ele realizou e as suas conquistas, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Omri descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e Acabe, o seu filho, sucedeu-o como rei. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel e Samaria. Preste atenção. Acabe, que você está vendo aqui, é um dos piores reis que vocês possam imaginar. E ele vai se casar com Jezabel, que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Que introduziu o culto, por exemplo, a Baal, que vocês vão ver. Aqui a gente já vai começar a ver aqui. Então, ele é um dos piores, piores, piores. A gente vai falar um pouco mais de Baal também daqui a pouco, quando chegar na parte, mas vamos lá. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos de Israel e Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que precederam. Então, ele conseguiu aí bater um recorde, né? Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, olha como é importante a gente ver que Deus
está prestando atenção no nosso cérebro, no que a gente pensa. Ele está dentro de nós, ele sabe absolutamente o que. Olha quando a gente. Ai, gente, mas não tem importância, imagina. Ai, gente, mas não sei o quê. A diferença hoje é que Jesus, ele é o nosso intercessor e advogado, a palavra diz. Então, ele advoga por todos esses pecados que a gente vai cometendo. Mas, se não tem arrependimento e mudança, né, você está basicamente crucificando Jesus todo dia. Toda vez que você comete algo que você não entende que aquilo ali pode destruir, ou pode te afastar, ou pode, né, acabar com a sua fé espiritual, ou que pode fazer, por exemplo, de você uma pessoa à vista aos olhos daqueles que têm você como uma pessoa de Deus e tudo mais, que você possa fazer eles tropeçarem, porque a palavra diz, não faça o que pode fazer o seu irmão tropeçar. Se o seu irmão for tropeçar por conta das músicas que você está ouvindo, não escute. Por quê? Porque Deus quer uma comunidade, Ele quer uma igreja na qual nós possamos tomar conta uns dos outros, né? Então, é, quando ele fala, peraí, deixa eu achar aqui. Eu não sei. Quando ele fala aqui que, mas não tinha importância, pense nisso. Porque imagina você ter Jesus. Ah, não, mas Jesus está me protegendo todo o tempo. Jesus é meu advogado. Imagina você ter que fazer Jesus te defender o tempo inteiro de coisas que você deveria estar mudando. E aí entra a disciplina de Deus. Aí entra Deus querer te disciplinar de alguma forma. Aí entra Deus te mandar, né, sinais, ou te deixar participar de alguma temporada na sua vida na qual você vai precisar mais da sua fé. Você vai olhar para dentro e vai dizer: tem alguma coisa que ele está me ensinando aqui. Tem alguma coisa que ele está me ensinando aqui. Tem alguma coisa. E a gente nunca vai chegar na plenitude de dizer: não, minha fé está de boa, Deus também, tem nada que ele está querendo me ensinar, não tem nada. Nunca vai chegar nessa plenitude. Como a gente falou da árvore, que uma folha cai, já não é a mesma, nós estamos mudando o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, os nossos olhos estão enxergando alguma coisa, nossos ouvidos estão ouvindo alguma coisa que vai nos transformando, que vai nos deixando mais ásperos ou mais, sei lá, divertidos ou mais isso, mais aquilo. Então, nós estamos em constante movimento, constante mudança, constante. Então, não há um dia a gente vai dizer: minha fé está super tranquila, estática, tá assim, ó, maravilhoso. Não tem. Deus vai estar sempre, a gente já falou isso aqui várias vezes, Deus vai estar sempre dando um jeito de todo dia te perguntar: você confia em mim? Então, esse é o momento em que você não pode dizer: não tem importância fazer isso, não tem importância seguir aquilo, não tem importância dar aquilo. Para Deus tem importância, porque você é importante. Sua vida é importante. Não te perder é importante. Ok? Ah, não apenas achou que não, porque a gente não tem nem capacidade de achar nada, né? Para mim de conversa. Achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Então, Baal, como você está vendo, ele já tinha até um tempo, né? Então, hoje em dia, você usar a palavra Baal significa você. É como se fosse uma representação, por exemplo, de idolatria. Então, qualquer coisa que você ouvir alguém falando, tipo, vou falar de Baal, é tipo como se fosse uma idolatria. Naquela época, que a gente está lendo agora, né? Baal era um deus cananeu. Então, ele era deus da fertilidade, da chuva, da tempestade, acho que são esses três só. E ele era adorado por muitos povos antigos, do Oriente Médio inteiro. Tudo você pode imaginar. Os cananeus, todos, ele era muito adorado. Então, o culto a Baal, por exemplo, tinha uns rituais, assim, que eles queriam garantir prosperidade, normalmente agrícola, né? Porque eles não tinham a prosperidade que a gente imagina que é hoje. Comprar um carrão, comprar uma casa, não. Normalmente, você ter campos era o que te daria uma prosperidade grande, né? Você ter um campo agrícola mesmo, no qual você pudesse vender e alimentar-se, né, a sua família e tudo mais, tudo mais. Então, naquela época era muito importante você ter terras, né? As brigas por terras, né, não nos deixa, obviamente, não entender isso. Então, Baal, eles faziam, né, rituais para ter prosperidade agrícola, né? E para fazer esses sacrifícios, eles faziam com animais e, em alguns casos, humanos.
Então, você com certeza vai ver em filmes antigos, ou vídeos antigos, ou se der Google sobre Baal, ou até falar de algumas outras crenças antigamente, que faziam sacrifícios humanos e não sei o quê. Tudo vinha lá de trás de Baal, que era como eles normalmente faziam. Então, qualquer coisa, ele era, né, um dos principais ídolos, né? E ele era um dos principais que Israel lutava contra, porque Deus, ele realmente, assim, não sei se eu posso dizer odiar, né? Mas tá na palavra que era um dos piores, assim, inimigos de Deus, digamos assim, Baal, que significa levar, né, as pessoas para longe de Deus. E quando ele faz isso, quando Baal faz isso, e aqueles que acreditavam em Baal também fazem isso, o que que eles fazem? Eles fazem as pessoas terem um julgamento divino. Eles fazem as pessoas ele faz a pessoa querer ser julgada o tempo inteiro, né? Então a gente vai ver, por exemplo, Elias. Elias a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele é importantíssimo, inclusive, nessa luta contra Baal. E a gente vai ver isso, tá? Uma pergunta. Dizem que Baal é reverenciado pela marca Balenciaga. Eu já ouvi falar disso também. E a gente acha por exemplo, obrigada por comentar isso. E a gente acha que as pessoas, ai, até parece, gente, imagina, gente, não é escancarado, não era escancarado antes, hoje é escancarado. Todo tipo de adoração, de ritual, ele é feito como para que você nem pense, para que você nem imagine. Eles tiveram uma super polêmica quando sexualizaram crianças na campanha deles. Tudo sacrifício. Tudo sacrifício. É importante. Mas tá aí, você não vai poder vestir nada. Mas tá aí, bom, com o discernimento, você não vai ganhar apostasia. Você não vai com a sua própria cabeça. É verdade, Balenciaga faz isso, eu vou lá e vou vestir Balenciaga. Não. Você vai tomar cuidado, porque você tem que ver aquilo que você quer ser visto na vida. Esse fato aqui que foi citado, eu vi essa polêmica inteira. E toda pessoa que eu vejo hoje, tá? Vestindo Balenciaga, especificamente cristão, eu falo, ou não sabe, ou não tem ideia do que aconteceu, ou tá nessa frase aqui, ó. Não achou que tinha importância. Então, é importante você se colocar em lugares na qual o diabo não está associado. Mas tá, o mundo inteiro, ele está associado com o mundo inteiro, mas você não tá. Você não quer ficar usando uma marca na qual você sabe que há um sacrifício, ou que não precisa você saber que há um sacrifício, mas que sexualiza uma criança, ou que muda aquilo que Deus te ensinou, ou que tira a pureza daquilo que Deus colocou. Então, se existem marcas, se existem lugares, se existem pessoas, se existem, para que você vai se associar? Deus fala sobre associação. Então, você, ao invés de usar essas coisas, você diz, não, não vou, porque ali já escancarou. Quantos shows de cantores, hoje em dia, está cada vez mais explícito esses rituais? Não, não é ritual, é só coreografia. Não, não é ritual, é só o cenário. Não, não é ritual, é só. Como pode? Como pode ser somente um cenário? Como pode ser somente uma coreografia? Nada na vida é somente. A gente está aqui, se você conseguir enxergar esse mundo como algo bem. Não é nem passageiro a palavra que eu quero dizer, mas se você conseguir achar que você está dentro de um planeta, tá? E que tudo importa, porque você não está aqui numa simulação, você não está aqui para viver uma história de amor linda, você não tá, você está aqui para salvar aqueles que lá atrás se perderam e aqueles que o diabo até hoje tentam roubar, porque daqui é onde a nossa vida vai começar, eternamente, né, que eu digo. Então, essa vida aqui, ela tem que ter um propósito para você. Você tem que ter um propósito aqui. Porque tudo que você vê do mundo, o mundo jaz no maligno. A gente sabe disso que a palavra diz. Tudo o que você vê aqui tem o maligno envolvido, obviamente. Mas Jesus fala que você não tem como sair do mundo. Você está no mundo. Então, se você está aqui, faça a diferença. Agora, não é para a gente se sentir oprimido achando que o mundo é do maligno, porque não é dele. Deus criou. Inclusive, Deus não vai explodir a Terra, por exemplo. Então, que você faça a diferença, porque tem mal, tem muito mal.
mas tem o bem também. Tem muito o bem, inclusive. Quantas coisas a gente vê Deus colocando a sua mão, quantas coisas a gente vê, ai meu Deus, obrigado por isso, Senhor, obrigado por qualquer coisa, uma lei que mude, ou programas que possam ajudar pessoas, né, passando alguma, que tenha uma vida mais de vulnerabilidade, ou tem muito o bem. Então, não se apoie, não fique toda hora dizendo o mundo é do maligno, não é dele. Ele está aqui, ele gerencia aqui, mas não é dele. Deus criou muito lindamente esse planeta para você dizer que é dele. Não cai nisso, porque é um tipo de pensamento fechado, um tipo de pensamento pesado, que você acha que tudo ao seu redor é coisa do maligno, é coisa. Não é. Abra os seus órgãos espirituais, veja o que tem importância, o que não tem importância, e a verdade da palavra vai te libertar. Então, marcas, músicas, tudo aquilo que te afastar de Deus, não faça. Não tem o porquê você fazer. E não tem o porquê você dizer, não tem importância. Olha o que Deus fala. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados, blá, 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 como também blá, blá, blá. E é por isso que isso tudo acontece. Então, tem consequência. Porque a gente está aqui por um período curto, a gente acha que a vida é longa, que a gente está aqui só para ser egoísta, fazer nossa própria vida, nosso próprio dinheiro, nossa própria família. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em de prover para que você salve mais. Porque quando isso aqui tudo acabar, quando Jesus voltar, ele quer mais pessoas sendo salvas, ele quer os seus filhos para ele. Então, não existe uma pessoa dizer, eu não tenho importância, eu não tenho um propósito, eu não tenho por que viver, eu não tenho por quê, a não ser, obviamente, que a pessoa esteja passando por alguma doença do corpo, né? Ou problemas psicológicos, algo assim, elas vão ter esse tipo de pensamento, mas busque ajuda, sempre, porque Deus não te colocou aqui para nada. Tem um propósito para cada um de nós aqui, ok? No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe, tá? Acabe ergueu um altar para Baal. Ó, que beleza, que vai de pior, a decadência, do pior ao triplo pior. Fez também um poste de Azerá. A gente já tinha falado sobre a deusa Azerá, né? Deusa Azerá. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Nos dias de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão. Olha isso aqui, tá bom? Lançou os alicerces, ele construiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão, e instalou as portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segubo, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado para Josué, filho de Nun. Ora, Elias, de Tisbe, ou dos colonizadores, em Gileade, disse a Acabe, aqui começa essa luta de Elias contra o pior rei de todos de Israel. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem de lá. Olha a coisa mais linda. O que significa, tá? É porque a gente vê corvo e fala, ai, que nojo, ai, que bicho, né? Igual o pombo, que tem isso, aquilo. Todo animal até o pombo, porque as pombinhas também servem para sacrifícios, como você vê, tudo que foi criado por Deus, nada a gente pode olhar com esse desdém, com esse nojo ou algo assim, não, porque tem um propósito. Até os pombos têm propósito, gente. Até os corvos têm propósito. Então, vejam. Então, o que acontece aqui? A gente está vendo o poder de Deus no fornecer. A gente vê que é um Deus que provê, porque ele está escondido, ele não está falando para ele chamar ninguém para ir junto com ele. Então, imagina, você fala, vai lá e se esconde. A primeira coisa que você vai pensar, mas eu vou comer o quê?
O que que eu vou fazer, né? Então, você vê que como é que diz? Deus, né? Esse coração entregue a Deus, ele só vai te retornar fidelidade, lealdade. O que que a gente consegue ver com a gente, depois a gente vai ver mais lá para frente, Elias vai encontrar, né, a viúva em Sarepta, a gente vai ler isso, mas que a gente vai chegar aqui agora. É, mas olha o que que você vê Deus provendo, e ele faz mesmo. Ele fez o que o Senhor tinha lhe dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde ele bebia água do riacho. Olha que beleza, isso aqui, imagina isso. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Aí você fala, mas não é possível que Deus vai, tipo assim, fazer uma coisa comigo, tipo assim, ele fez pra mim isso aqui e vai, tipo, alcançar outros. Que às vezes a gente pensa isso, né? Eu acho que Deus está fazendo isso para me chamar minha atenção. Ou eu acho que Deus está fazendo isso para aquilo. Aí eu já ouvi de pessoas dizer assim, gente, teve falar bem rápido aqui pra gente não demorar muito, mas um testemunho pessoal meu, na qual uma pessoa que eu conheço, eu falei para essa pessoa assim, eu acho que Deus está querendo me mostrar um sinal. E eu nunca vou esquecer o que essa pessoa me disse. Eu não lembro quando foi, isso já tem um tempo, mas eu lembro da pessoa dizendo, mas Deus não faria isso. Eu acho que foi na época, gente, eu acho que foi na época do Covid, eu não me lembro, tá? E eu falei assim, eu acho que Deus está me chamando para esse ministério, para ensinar a palavra dele, porque eu nunca li a palavra de Deus, eu nunca isso, eu nunca aquilo, eu sempre quis, né? Eu sempre fui conectada a Deus, obviamente, né? Fui convertida muito antes do Covid, mas minha comunhão com Jesus era diferente, minha comunhão com Deus era diferente, né? E não é que era diferente no sentido fraco, não, porque eu tenho mania de escrever bastante, eu gosto de escrever, então, assim, eu tenho alguns diários que eu acho meio perdido por aí, tá sempre assim, uma carta para Jesus, do nada eu mando uma carta para Jesus, eu escrevo assim para ele, tipo, o Senhor é o amor da minha vida, isso, sei lá, com 20 anos que eu tinha, então, não tem a ver no sentido de ser distante, quando eu falo que eu fui convertida antes, ou coisa assim, não é que eu era distante, mesma pessoa, mas era diferente o jeito que eu falava com Jesus, eu acessava Jesus, não era da forma que é hoje, assim, a minha consciência, né, eu não lembro de ser como é hoje, né, especificamente. Então, essa pessoa falou assim, mas você acha que Deus criou então, ou Deus permitiu então o Covid acontecer para você ser chamada para. Aí eu falei, não, gente, seria um egocentrismo surreal imaginar que eu pensaria uma coisa dessa, mas dentro desse propósito que ele permitiu acontecer, eu com certeza fui tocada e chamada para algum propósito. É óbvio que ele jamais faria isso por alguma coisa específica, mas ele permitiu que acontecesse. E da forma que aconteceu, e o que aconteceu. Por tantos altos e baixos e tristeza que aconteceu nesse episódio todo, Deus fez o seu propósito dentro de cada. E para salvar uma alma, ele faz muitas coisas. Para salvar uma pessoa, gente, ele faz muita coisa. Ele realmente não quer te perder. Ele realmente não quer. Então, se você não olhar você como ser humano, você como comunidade, você como família, se você não olhar dessa forma e olhar para você sendo uma alma que Deus quer muito de volta, isso aqui pode acontecer. O riacho secou. Aí você pensa, nossa, mas e aí, Elias? Tem um propósito porque ele secou. Não tinha chuva. E a gente viu que ele falou aqui em cima, desculpa, no outro versículo, que não teria chuva. Então, dentro de um propósito, vai ter outro propósito, e vai ter outro propósito, e vai ter outro propósito. Então, o riacho secou, a gente viu que Deus falou no capítulo anterior que não ia haver mais chuva. E agora, não no capítulo anterior, acho que é aqui mesmo, peraí. É aqui mesmo, no versículo aqui, ó. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel aqui em cima, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes. Então, ele está dentro desse ano seguinte. E Deus faz isso. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber?
Enquanto ela ia buscar água, ela gritou, por favor, traga, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. E ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Está dizendo, olha, é o que tem, é isso. Elias, porém, disse, não tenha medo. Vá para. Olha outro propósito dentro de outro propósito. A moça só ia alimentar Elias. Agora é ele que está aqui cumprindo outro propósito na fé dessa mulher. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha do cântaro não se acabará, do potinho dela, não se acabará. E o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover nessa terra. Olha como Deus está provendo para essa mulher, se ela entender, ouvir o que Elias está falando para ela. E isso não é fácil, não, tá? Porque a nossa fé ela é provada nesses momentos que a gente acha que é impossível acontecer uma coisa dessa. Como é que você vai deixar de alimentar o seu filho e você para alimentar uma pessoa que chegou do nada dizendo, veja, me dá uma água e Deus está dizendo que é o seguinte, você vai lá e a sua farinha não vai acabar e que é fé que faz isso aqui acontecer. E na sua vida você vai ter situações, você vai dizer, gente, é impossível que isso possa acontecer, né? Ou então você vai dizer, não, até pode, mas tipo assim, sei lá, nossa, não tenha dúvida o que Jesus fala. Se você não tiver dúvida, se a sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda. Já viu semente de uma mostarda como é o tamanho? É menor do que você possa imaginar. Então, Deus está aqui colocando a fé em destaque para a gente ver. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias. Se Jesus Cristo teve todo o poder dado por Deus e multiplicou pães, multiplicou peixes, transformou água em vinho, por que seria impossível, né? Por Deus que deu a Jesus esse poder, ele fazia isso por ela. Então, ela foi lá, fez conforme ele tinha dito. Desse modo, a comida durou muito mais tempo para Elias, para a mulher e para sua família. A farinha do cântaro não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. A situação dele se agravou tanto que finalmente ele parou de respirar. Então a mulher reclamou a Elias: o que você tem contra mim, ó homem de Deus? Vieste para. Aqui é a gente nos momentos que a gente questiona, né? Aqui é a nossa fé, assim, tendo. Como é que eu posso te explicar? Aqui a gente sendo, assim, lapidado daquela forma mais difícil de compreender. O que você tem contra mim, ó Deus, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ela o apanhou nos braços dela, ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, como estava hospedado, e o pôs em sua própria cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva em cuja casa estou hospedado, fazendo o filho dela morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz voltado deste menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias. Jesus Cristo ressuscitou. Por que que Deus não faria isso? Deus é o maior de todos. Deus é Deus. Por que que as pessoas desacreditam que Deus pode fazer qualquer coisa? Por que que às vezes a gente acha que é uma coisa impossível de acontecer, impossível disso? Obviamente a gente não está falando de especificamente ressuscitar, apesar de a gente ter alguns casos na medicina que dizem, né, que as pessoas estavam na maca, assim, tudo mais, e morrem, depois elas voltam, tudo mais. Enfim, não é onde eu quero entrar. O que a gente está dizendo aqui é a gente imaginar que Deus, ele tem o poder de ouvir uma oração, porque se Elias não ora, o filho ia continuar. Não, tá, como é que você sabe? Porque está dizendo que ouviu o clamor de Elias. Então, se Elias não clamasse, a criança não ia, ou o menino, não sei se é criança, mas o menino não iria ressuscitar. Então, a nossa oração é a conexão nossa com Deus.
Mas o caminho para chegar até ele só se chama Jesus Cristo, não se vai por ele através de outro. Então, a importância do nosso clamor, a importância da gente ir para o nosso quarto, trancar a porta, como diz a palavra de Deus, nos fechar no secreto com Ele, você desabafar, você sorrir, você chorar, você pular e você clamar a Ele, tudo isso faz diferença na sua vida. E a vida voltou ao menino e ele reviveu. Então, Elias pegou o menino e levou para a parte de baixo da casa, entregou a sua mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. Mas tá, ela não já viu que a comida, o óleo não mudou, que o pão não acabou, que a farinha não tinha acabado, só agora que ela tem vezes na nossa vida que a gente só vai acreditar, ou a gente só vai fortalecer a nossa fé quando a gente julgar aquilo ser importante. Você respirar todo dia é um milagre. Você não faz nada para respirar, a não ser puxar e soltar, mas você não criou o ar que você respira, né? Então, vão ter vezes na sua vida que você vai passar por um looping e você não vai perceber que você foi chamado ali para mudar alguma coisa, ou foi chamado ali para servir Deus em alguma coisa. Vai passar um segundo looping e você vai nem vai perceber, tipo, aconteceu isso, sei lá, que quebrou meu celular, tanto faz. E você nem vai perceber, vai achar, tipo, tudo bem, vai, conserto, ou então, tipo, tudo bem, eu fico com ele assim mesmo, ou então você nem vai perceber. Aí vai ter uma outra coisa, e você vai dizer, não, tudo bem, agora Deus tá me provando aqui. Aqui aconteceu alguma coisa que eu preciso prestar atenção. Ou vai ser o contrário. Deus vai te provar dando ar para respirar e você não vai tomar conta disso, a não ser que você fique com falta de ar no momento. Então, tem momentos de choque na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, que Jesus permite a gente passar por coisas, né, para que a gente o clame, para que a gente. Por que Elias ia clamar a vida do menino se ele estava vivo, né? O que a mulher ia dizer agora eu sei, se ela não tivesse a dor de ter perdido um filho? Então, às vezes, nós vamos passar por alguma coisa que Deus permite na nossa vida e a gente vai achar super forte, ou isso, ou aquilo outro, porque tem um propósito dentro de um propósito. E essa é a nossa live de hoje, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo em vocês. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a novela de São Jesus Cristo, para a gente ler 18, 19. E a gente, na segunda-feira, penso que a gente consegue acabar a minha tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.